e disse: não comece a dizer, temos Abraão por nosso pai, pois eu digo que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Para o mundo religioso de seus dias, ele era um louco. Correto. Quando Jesus entrou em cena, para o povo religioso de seus dias, ele também era um louco. Porque disseram: tu és um samaritano, tu estás fora do teu juízo perfeito, tu és um alienado. Em outras palavras, um maluco. Ele era aquilo para o povo, seu Senhor e Salvador. Não é de se admirar que Paulo, treinado por Gamaliel para ser um sacerdote, com a oportunidade de um dia se tornar um sumo sacerdote, e em seu caminho para Damasco, ele foi derrubado por uma luz sobrenatural. E olhou para cima, sendo judeu, sabia que aquela coluna de fogo foi a que dirigiu seu povo. Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. E quando negligenciou sua educação, negligenciou toda a sua teologia, na qual ele havia sido treinado nas escolas, e se tornou um comum pregador de rua. Ele era um louco. Ele disse: eu me tornei um nécio. E o povo pensava que estava alienado, fora de si. Ele disse a Festo: não estou alienado. Ele simplesmente conheceu o Senhor. Porém, conhecer o Senhor em um grupo religioso... Espero que você não perca isto. Conhecer Jesus nesse dia, no meio de um grupo religioso, você é um louco. Isto não mudou. Eu poderia ficar mais tempo nisso, mas quero apressar para a fila de oração. Martinho Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a comunhão certo dia e a jogou nas escadas e disse: isto não é o corpo de Jesus Cristo. É simplesmente pão que foi feito ali atrás. E declarou que o justo viverá pela fé. Ele era um louco para a Igreja Católica. Poderiam tê-lo assassinado por aquilo, mas ele era um louco. E eles simplesmente o deixaram de lado. Porém, ele se tornou um louco para aquela geração. João Wesley, nos dias da grande hora imoral da Inglaterra, quando seu reavivamento wesleyano não tivesse entrado em cena, o mundo todo estava corrompido, imoralidade em todas as partes, e a igreja anglicana se distanciou tanto até que não houve mais reavivamento, tal pensamento calvinista, e João Wesley entrou em cena com a palavra de santificação, limpando a imoralidade. Ele se tornou um louco. Citando o Sr. Wesley certa vez em seu livro, ele estava passando por um caminho. E um dos homens da igreja da Inglaterra, todos eles pensavam que ele era louco, então ele parou no caminho. O Sr. Wesley era um homem pequeno. Este grande, enorme sujeito pensou que ele simplesmente o derrubaria com tapa. Então parou no caminho. O Sr. Wesley se aproximou dele. Perdoe-me, senhor, poderia sair do caminho, estou com pressa. E o anglicano lhe disse: eu não saio do caminho para um louco. O Sr. Wesley educadamente tirou seu chapéu, andou ao redor dele e disse: eu sempre saio. Então veja você, era aquele quem era o louco. Um era por Cristo, o outro era pela igreja. Então você é louco por alguém ainda. Quando os pentecostais entraram em cena 50 anos atrás, dizia-se: essas pessoas são malucas. Eram loucos. Isso é certo, porque condenaram toda a corrupção que havia nas eras da igreja naquele tempo, quando entraram em cena. Mas o que fizeram os pentecostais? Voltaram diretamente para o vômito do qual saíram, exatamente de volta para a corrupção denominacional. Sabe de uma coisa? É hora para outro louco. Sim.
É hora para o outro. Está certo. Observe. Uma porca. Antes de haver uma porca, tem de haver um parafuso para encaixar aquela porca. E naquela porca foi feito rosca para aquele parafuso, senão não encaixa bem. Observe. E todos em que se fez rosca nos dias de Noé, enroscaram na mensagem do Evangelho. Noé, o louco, os puxou para dentro da arca. Isso depende do tipo de rosca que você é. Para que se fez rosca em você? Se sua rosca é para o mundo, eles o puxarão. Se sua rosca é para a palavra, ela o puxará. Isso depende de que rosca você fez em você, que porca você seguirá. Mas não é sendo um louco com a palavra de Deus, um louco para a era científica e para a era religiosa em que vivia. Ele os puxou, os que seriam salvos para a arca. Amém. Aqueles que eram predestinados, o parafuso foi feito antes da porca. O parafuso deve enroscar na porca. Então, Satanás, ele tem alguns parafusos e porcas também. Parafusos e porcas nos reinos deste mundo. Faraó era tão louco para Noé ou Moisés como Moisés era para Faraó. Faraó, com todos os seus truques científicos, atraiu sua nação para si. Noé, sendo louco por Deus, trouxe a igreja para a terra prometida. Depende de que modo você fez sua rosca. Ele tirou a igreja do Egito, como Noé tirou a igreja do mundo para a arca. Moisés tirou a igreja do Egito para a terra prometida de Deus. Jesus disse, agora, seja cuidadoso, pois estas porcas e parafusos se parecem muito. Simplesmente, observe a rosca. Mateus 24, ele disse, isto quase enganaria o próprio eleito. Agora, a América e todo o mundo denominacional precisa de um louco. O metodista, batista, presbiteriano estão todos espalhados, isso naquilo, toda contenda, e afinal de contas, todos são enroscados no mesmo parafuso. Então, Deus lhes tem dado um parafuso. Ele enviou uma porca, o Concílio Mundial de Igrejas, isso juntará todos, isto é certo. Isto acontecerá, os juntará o Concílio Mundial. Sabe, foi aqui não há muito tempo, nada pode acontecer, uma causa sem uma razão. As mulheres querem tirar as roupas, elas quiseram usar shorts. Ainda assim quiseram pertencer à igreja, quiseram usar todos esses skinnies, ou seja, como se chama essas coisas, querem fazer isso e ainda querem pertencer à igreja, querem gritar, clamar, dançar, adorar, isso é uma adoração. Agora, se eu tivesse tempo, eu lhes provaria isso. Isso é uma adoração ao diabo, dançando dessa forma e fazendo essas coisas. Posso provar a vocês nas terras pagãs. Elas quiseram adorar e manter seu testemunho e ainda continuar na igreja. Então, Deus lhes deu uma porca, 2 ou 3 delas. Um chamado Elvis Presley, outro Pat Boone e Ernie Ford. Podem cantar hinos e tudo mais e ainda alegam ser cristãos. É uma porca e não está com rosca para a palavra. Correto. Agora, eu disse que terminaria em meia hora e está em cima. Mas ouçam. O mundo deseja uma porca. O diabo se encarrega de arranjar-lhes uma. Já estão com a rosca pronta para isso. Mas enquanto se faz rosca no mundo para uma porca, há um povo chamado a noiva. Ela está com rosca também. Tão certo como estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos. E para a presença de Deus, será uma porca com rosca da palavra. Um crítico, poucos dias atrás, me disse em Tucson, ele disse, sabe,
Algumas pessoas o fazem um louco e outras o fazem um Deus. Eu disse, bem, até que vai bem, sabia que ele estava tentando me criticar, bem. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. Eu disse, bem, simplesmente sei que o povo não pensa assim, mas eu sabia que ele não compreendia isso porque ele estava do outro lado da pele, veja, então eu sabia que ele não sabia disso. Então eu disse, isso não está muito longe da palavra de Deus, está? Veja, simplesmente deixe saber que não estamos perdidos, sabemos onde estamos firmados, sabemos que tipo de vela içamos e que tipo de vento soprava a nós. Sabemos qual é a nossa rosca, a nossa porca, e sabemos como estamos firmados. Eu disse, isso não é contrário à palavra de Deus, de tal modo é. Eu disse, recorde, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isto é certo. E fez também Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. Todos os profetas Jesus disse foram deuses. Eles foram deuses, homem. Isto é certo. Deus intenciona que seja desta forma. Ouçam. A palavra que pregamos e a palavra que eu disse esta manhã, Deus escondido atrás de peles de texugo, Deus escondido atrás da pele de um homem. Estão vendo? É o que ele fez. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. E eram deuses. Não deuses, mas eram Deus, o único Deus, simplesmente mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo esta palavra. Vejam, Deus fez daquela forma. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa. Existe em cada um de nós, nascido no mundo. Como eu estava lhes dizendo esta manhã, ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois, ele trata com um sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte natural tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Então, as pessoas não são todas feitas. Você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. Mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como embaixador dele. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido e discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. Traz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que serão. O que é isto? Deus! Deus! Atrás de peles! Pele humana! Exatamente correto. Sam Connolly mora em Tucson. Ele veio aqui uma vez há muitos anos com o Sr. Kidd, foi curado de uma úlcera constante por muitos anos. Quando fui no outono passado, Sam tinha uma pedra que os especialistas ali em Tucson a examinaram. Era grande como uma bolinha de gude. E o irmão Sam Connolly, muitos de vocês o conhecem, ele é de Ohio, e ele foi ao médico e ele disse: Sam, se prepare para a próxima semana, eu tirarei aquela pedra dali a uns 2 dias. Ele disse: é possível expelir a pedra, doutor? Disse: é impossível, a pedra é muito grande. Então ele o colocou em um carro e o levou para casa. E ele telefonou, ele disse: quero que o irmão venha e ore por mim, irmão Branham. Por que ele me chamou para tal coisa? E comecei a orar por ele. Eu disse: Sam, é assim diz o Senhor. A pedra será expelida por si mesma. E na manhã seguinte ele levou a pedra para o médico. E ele disse, o médico disse: Sr. Connolly, não compreendo como aconteceu isto. E ele disse: eu sou um crente em Deus, e Deus
extraiu a pedra para mim, atirou de mim. O homem quase não pôde crer nisto, o médico, exatamente do mesmo modo que ele não pôde crer naquele grande tumor saindo de minha esposa. Vocês sabem a respeito. Então ele disse, cerca de 6 meses depois, cerca de 2 semanas atrás, ou 3, Sam Connolly foi atingido por um sério problema cardíaco. E não conheço um nome coronária, algum tipo de bloqueio cardíaco, seja o que for, muito perigoso. Não se pode recuperar disso, alega um ataque cardíaco e seu coração bloqueado, e seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna aqui em cima, ao redor de seu quadril. Então o levaram ao médico. O médico disse, leve-o para casa pacificamente ou para o hospital. Sam disse, não quero ir para o hospital. Disse, leve-o para casa e coloque-o na cama e não mexa com a cabeça, mão, pé por 6 meses. Disse, você pode morrer a qualquer momento. E o irmão Norman telefonou, fomos naquela noite ver o irmão Sam e quando oramos por ele. E o Senhor falou. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico com as pernas e suas calças arregaçadas. Ficou de pé diante do médico e disse, olhe para mim, doutor. E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e disse, não compreendo isto. Volte a trabalhar. Ele disse, a que igreja você pertence? Ele disse, eu não pertenço a nenhuma delas. Ele disse, você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações. Você tem que estar. Vejam, isso é tudo que o médico sabia. Sam era um louco para ele. E ele era um louco para Sam por fazer tal pergunta. Então, o que aconteceu? Sam chegou e ele disse, o que posso dizer a alguém que me diz tais coisas, irmão Branham? Diga-lhes que você pertence à única igreja. A pessoa não se une a ela, não é uma denominação, a pessoa nasce nela. Uma pequena senhora, cerca de 6 meses atrás, encostada no peito da irmã Norman, esqueci seu nome, uma pequena mulher muito bonita, com cerca de 30 anos. Ela e seu esposo haviam se separado, ela contraiu leucemia e ela tinha chegado a tal condição que era dificilmente se podia mover. E finalmente ficou pior, até que os médicos a colocaram em uma cama e os médicos a visitaram até a hora chegar. Deram-lhe até quarta-feira seguinte, ela morreria até quarta-feira. E a senhora Norman, de alguma forma, a tirou da cama e a trouxe e teve que segurá-la em uma cadeira. E enquanto a pobrezinha estava sentada ali com sua cabeça cai para lá, tão grisalha quanto podia, sua pele amarelada por causa do câncer, leucemia, eu disse, bem, posso orar pela senhora, irmã? E ela, tentando falar, e as lágrimas em seus olhos, ela disse, eu disse, a senhora é cristã? Ela disse, eu sou metodista. Eu perguntei se a senhora é cristã, e ela disse, o senhor quer dizer se pertence à igreja cristã? Eu disse, não, senhora, quero dizer, a senhora é nascida do Espírito de Deus e ama o Senhor Jesus. Ela disse, bem, sempre pertence à igreja. Eu disse, se Deus deixá-la viver, a senhora me promete que voltará até mim e deixará que eu lhe mostre o caminho do Senhor mais claramente. Ela disse, prometo a Deus qualquer coisa, se Ele poupar minha vida, eu o servirei. Logo então veio uma visão, disse, assim diz o Senhor, não fique pronta, rasgue suas coisas para a sua morte, para depois de amanhã, aquilo foi na segunda e ela ia morrer na quarta. A senhora não morrerá. Domingo passado, faz uma semana desse domingo, eu estava sentado com ela no quarto, engordou 30 e tantas libras. O médico disse que não puderam encontrar nenhum traço de leucemia, em parte alguma, e ela queria saber. Eu a enviei para ser batizada no nome de Jesus Cristo em uma vala de irrigação, da maneira do Senhor. Pode ser um louco, porém, se eu for levantado, todos atrairei a mim. Visitei o rapaz que costumava gravar fitas aqui, Leo Mercier.
Ele tem uma área onde estão os trailers residenciais. Eu estava orando por algumas pessoas, orei por uma pequena senhora chamada Loker. Creio que era, e ela teve 14 operações de câncer, e os médicos a desenganaram. E recebeu oração, e ele disse que não morreria, mas que viveria. E não há nenhum traço disto em parte alguma. E por causa disto, 28 dos de sua família estavam aí de pé salvos e cheios com o Espírito Santo. Pode ser um louco, mas está traindo todos os homens a ele, os que querem vir. Está enroscado com a palavra. Vem o que quero dizer? Tem uma carta que chegou anteontem, está bem ali atrás no arquivo. No outono passado, enquanto estava numa viagem de caça, ou na primavera passada, foi há um ano, um jovem índio chamado Oscar, com quem caçamos na rodovia lá em cima, onde o anjo do Senhor que eu lhes disse aqui traria aquele caribu e aquele urso pardo prateado. Todos recordam isto? Então aquele jovem, quando entrei, ele entrou na barraca na primavera passada e quando Bud me pediu para pedir a bênção, ele tirou suas luvas. Eu estava cavalgando, colocou as luvas e estava pronto para sair. Ele era católico, não queria nada a ver com isto. No outono passado, quando ele pôde de pé do meu lado, quando sua mãe estava lá atrás morrendo com ataque cardíaco, ele disse, não quero voltar e orar por ela. Voltei nesta pequena cabana dos índios ali, e aí todos estavam reunidos ao redor de sua mãe. Ela estava morrendo, não podia falar uma palavra em inglês, e o Espírito Santo desceu e disse àquela mãe, através de uma intérprete, sua filha, o que havia acontecido, o que era, citou até mesmo o seu nome, e ele disse o que ela era e a tribo que pertencia, e como isso se daria. A mãe foi instantaneamente curada. E na manhã seguinte, quando voltei para vê-los, enquanto eu dirigia, voltando 40 milhas atrás, buscando uma ovelha, ali estavam todos assentados, montando em um cavalo para voltar a secar carne de alce. Eu disse, onde? Ontem à noite. Quando orei, eu disse, Pai nosso que está no céu. Eu disse, Luiz, era uma reza católica. Todos vocês começaram naturalmente, eu os deixei. E eu disse, agora eu simplesmente vou agradecer a Deus. Nós não rezamos, nós oramos. Ela disse, nós não mais católicos. Ela disse, nós cremos como o Senhor crê, queremos que o Senhor nos leve a todos, nos batize do jeito que o Senhor batiza, queremos o Espírito Santo. Na viagem de volta, o rapaz tinha perdido seus cavalos meses antes daquilo, não podia encontrá-los. E o guia estava passando-lhe uma reprimenda, dizia, Oscar, você não sabia que não devia deixar aqueles cavalos daquele jeito? Os ursos, há muitos ursos pardos a estas alturas, já devem ter comido aqueles cavalos. Ele continuou de pé perto de mim e ele disse, certa noite, me perguntaram uma coisa, eu disse sim, disse, irmão Branham, orar a Deus, Deus dar meus pôneis de volta. Eu disse, Bud disse que os ursos os comeram. Disse, irmão Branham, pedir a Deus, Deus dar a Oscar seus pôneis de volta. Eu disse, você crê nisso, Oscar? Ele disse, eu creio. Deus fez minha mãe ficar boa. Deus quis dizer, onde o urso estava, onde caça estava. Aquele Deus que sabe onde caça está, sabe onde meus cavalos estão. Bem, há um ano, enquanto eu estava de pé lá então com Fred Softman, que está aqui esta noite, Billy Paul, meu filho, o Espírito Santo desceu. Eu disse, Oscar, você encontrará seus pôneis, estarão de pé na neve. Ali está a carta. Me escreveu na semana passada e eu recebi na sexta-feira que chegou aqui. Está bem no arquivo agora, irmão Branham. Oscar encontrou pôneis de pé na neve. Como viveram, ninguém sabe. Ali, rapaz, nessa época do ano, junho, existe tanta neve que ainda tem 20 ou 30 pés de neve por ali. Como permaneceram ali durante o inverno desse desfiladeiro? Oscar pode chegar até eles com sapatos para neve, mas naturalmente não pode chegar sapatos para neve em seu pônei. Porém, ele os encontrou de acordo com a palavra do Senhor. Pode soar como uma loucura. Simplesmente creia nisto uma vez só. Depende de como são suas roscas. Agora, isso não enrosca com uma denominação, apenas com uma palavra. Mas existem algumas pessoas no mundo que creem nessa palavra.
necessitará de um louco para tirar essa noiva daqui que esteja enroscada, pois a noiva e o noivo são um, e Deus é um, e a palavra é Deus. Terá de ser enroscado com a palavra, e isso tirará a noiva destas denominações. Sim, ele queria me criticar, sabe? Isto me lembra do que falamos esta manhã. Deus é escondido atrás de peles, pele de homem. Uma historinha, então vou concluir. Desculpe por segurá-los aqui por cerca de 45 minutos agora. Havia uma casa cristã, e contei isto para este crítico. E nesta casa criam em Deus, tinha um garotinho ali, mas ele morria de medo de tempestade, relâmpago. Ele quase morria de medo, corria para debaixo das mesas em qualquer lugar quando relampejava. Então, certa noite, houve uma grande tempestade na fazenda onde moravam. As árvores balançavam, os relâmpagos brilhavam. Estava ficando tarde da noite. A mãe disse ao Júnior: agora, Júnior, suba e vá para a cama. Disse: agora não tenha medo, vá para cima. Então o pequeno Júnior, vestido em seu pijama, subiu as escadas, olhando para trás, quase chorando, deitou-se, tentou dormir, cobriu a cabeça. Ele não conseguia dormir, aquele relâmpago brilhando na janela. Então ele disse: oh, mamãe, disse, suba até aqui e durma comigo. Bem, ela disse: Júnior, nada vai incomodá-lo, aquele relâmpago não lhe pode fazer mal. Ele disse: mas mamãe, suba aqui e durma comigo. Então, a mãe subiu as escadas e deitou na cama com seu Júnior. E ela disse: Júnior, meu filhinho, a mamãe deseja lhe dizer algo. Ela disse: Júnior, somos uma família cristã. Cremos em Deus e cremos que Deus nos protege nas tempestades. Nós cremos nisso. E cremos que Deus cuida dos seus. Eu disse: eu quero que você creia nisso, Júnior. Não fique com medo disso. Deus está conosco e Ele nos protegerá. Júnior resmungou algumas vezes. Ele disse: mamãe, eu creio nisso também. Ele disse: mas quando aquele relâmpago está tão perto da janela, me agrada sentir que Deus tem pele sobre si. Então eu penso que muitos de nós adultos pensamos a mesma coisa. Deus com pele em si. Isto pode soar como louco para o mundo, mas está atraindo todos os homens a Ele. Oremos. Pai Celestial, como as historinhas de experiências, e às vezes elas acontecem por uma razão. E elas mesmo tão simples o quanto são, mesmo assim compreendemos na linguagem em que elas aconteceram. Então te agradecemos esta noite, Senhor, que Deus, Ele mesmo pode habitar em nós. Estamos agradecidos, pois foi feita uma propiciação, o sangue do justo Jesus, o qual era a plenitude de Deus, a plenitude da divindade corporalmente, pois Ele entregou sua preciosa vida, não tirada dele, porém propositadamente a entregou, para que pudéssemos regozijar nele na plenitude de sua presença, na glória Shekinah em que Ele vivia, para que nossas almas pudessem ser santificadas naquele sangue, para que o grande Espírito Santo pudesse viver em nós. E nos tornamos ensinadores, profetas e assim por diante para o povo, para aqueles, Senhor, que estão necessitados, dons de Deus, Deus manifestando-se, resplandecendo os grandes dons de Deus, na presença desta era moderna. E a expressão rude, Senhor, de ser um louco. E sabemos que neste dia, que precisa às vezes, quando o mundo entra numa rotina como a igreja está hoje, simplesmente se unindo a novas igrejas, novas denominações, um homem que chega com a palavra é considerado um louco, uma pessoa demente. Como o grande apóstolo Paulo, que foi treinado para ser teólogo, um sacerdote, e mesmo assim ele disse que se tornou um louco para a glória de Deus.
Ele abandonou sua educação para que o povo pudesse ouvir suas grandes palavras polidas, e ele disse que não vinha com palavras persuasivas e sabedoria do homem, que a fé deles estaria em tais coisas. Como a igreja tem voltado àquilo hoje, como ele profetizou, após minha partida entrarão lobos que não pouparão o rebanho. Mas ele disse que chegou a eles no poder e manifestações do Espírito Santo, para que a fé deles estivesse em Deus. Pai, ele se tornou nécio para o mundo ao conhecer Jesus. E do mesmo modo, nós hoje, Senhor, há pessoas assentadas aqui que são consideradas malucas porque estão prontas para confiar em Deus, para sua cura, para seu destino eterno, colocando sua reputação em risco ao adorá-lo, agradecendo-lhe, louvando-o, dando liberdade a seu espírito para adorar a Deus. Eles são considerados malucos. Mas tu disseste que a loucura de Deus, se somos nécios, era mais forte e mais sábia do que a sabedoria do homem. Pois o homem, através da sabedoria, não conheceu a Deus, porém, através da loucura da pregação, agradou a Deus salvar aqueles que poderiam ser salvos. Oramos, Deus, que o grande autor desta palavra venha esta noite e cure os enfermos, salve os perdidos. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Estou comparando a Deus de maneira que você não faça confusão no que eu disse hoje. Deus é um grande diamante, o eterno. E quando um diamante é trazido das pedras lípidas da África, eu já estive nas minas e observei no grande como processam isso e tiram os diamantes, como passam através do britador. Os grandes diamantes azul fogo saem, os diamantes negros, eles não têm muita forma definida, são simplesmente uma grande pedra e realmente não tem nenhum fogo daquela forma. São simplesmente diamante, pedra, redonda, lisa, muitas delas. Porém, este diamante deve ser lapidado. Agora, é contra a lei ter um não lapidado. Deve ser lapidado, então você tem que ter um recibo de onde você o comprou, porque há milhões de dólares neles. Eu comparo Deus àquele diamante. Agora, um diamante é lapidado de modo que reflita o que está do lado de dentro dele, o fogo que está no diamante. E ele deve ser lapidado de cada pequena maneira, cada pequena forma, 3 ângulos. Coloque os 3 ângulos em um diamante e uma luz contra um objeto